Um caçador de replicantes precisa voltar à ativa para encontrar e eliminar 4 seres sintéticos que escaparam das colônias espaciais e retornaram à Terra, encontrando a si mesmo no processo. Blade Runner trouxe um visual pós-apocalíptico único, uma trilha sonora hipnotizante e questionamentos sobre a vida, a morte e o que é ser um humano. Todos estes momentos vão se perder no tempo, como lágrimas na chuva. E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O filme foi dirigido pelo eficiente Ridley Scott e baseado no livro do hermético Philip K. Dick com o nome Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Scott nem sequer chegou a ler o livro completamente, o que causou um grande atrito entre ele e o autor da obra. Devido aos custos da produção, os produtores também não eram fãs do diretor, o demitindo assim que a fotografia principal terminou. Eventualmente, ele foi recontratado para a pós-produção, mas sem direito ao corte final do filme. Ridley Scott não seria o diretor do filme originalmente, já que neste período ele estava envolvido na produção Duna, que acabou indo parar nas mãos do diretor David Lynch, se tornando um fracasso absoluto. Ele abandonou o projeto porque seu irmão mais velho, Frank, morreu de forma repentina e o ritmo da pré-produção de Duna se arrastava. Assim, ele topou dirigir Blade Runner na esperança de que o ritmo acelerado do projeto manteria sua cabeça ocupada e ajudaria no seu luto. Na obra original, Deckard é chamado apenas de Caçador de Recompensas, e o termo Blade Runner veio de outra obra sci-fi de 1974 com o título The Blade Runner, do escritor Alan E. Nourse, que trata do comércio ilegal de equipamento médico num futuro onde a eugenia é legalizada e gerenciada pelo Estado. O co-escritor do longa, Hampton Fancher, que estava infeliz com títulos como Android e Dangerous Days, gostou tanto do termo que rebatizou a profissão no longa. Outra adição à terminologia do filme foi a palavra replicante, que nunca tinha sido utilizada até então. O profético Philip K. Dick viveu o suficiente para ver o roteiro reescrito de Blade Runner e um rolo de 20 minutos do filme de Scott. Ele ficou feliz com o que viu, o que foi uma surpresa, porque Dick era bastante cético com relação à indústria cinematográfica. O autor previu que o longa seria um enorme sucesso, e infelizmente, essa previsão se provou miseravelmente incorreta. O papel de Deckard quase foi de um ator completamente diferente. Enquanto escrevia o primeiro rascunho de Blade Runner, Hampton Fancher imaginou a aparência robusta de Robert Mitchum no papel do detetive. O escritor mais tarde sugeriu Tommy Lee Jones e Christopher Walken como potenciais candidatos, mas foi Dustin Hoffman que chamou a atenção de Ridley Scott. A decisão final de escalar Harrison Ford acabaria sendo feita graças a Steven Spielberg, que elogiou fortemente o trabalho do ator em Os Caçadores da Arca Perdida. O papel da replicante Pris também quase não ficou com a atriz Daryl Hannah. Com seu distinto visual, a escolha original dos produtores era que a personagem fosse interpretada pela cantora Debbie Harris, da banda Blondie, que era uma das maiores estrelas na época. Ela recusou o convite a pedido de sua gravadora, mas ainda conseguiu estrelar outro clássico cult da época, o filme Videodrome, do ensandecido diretor David Cronenberg. Já o sinistro Roy Batty, interpretado pelo excelente Rutger Hauer, nem sequer teve que fazer um teste de elenco. Ridley Scott o convidou para fazer o filme sem nem sequer conhecer o ator, pois adorou seus trabalhos com o sanguinário diretor Paul Verhoeven.
Como forma de quebrar o gelo em seu primeiro encontro, Howard decidiu fazer uma brincadeira com o diretor, aparecendo usando óculos verde, calça de cetim rosa e um suéter grande com a imagem de uma raposa na frente. Por alguns instantes, Scott se arrependeu amargamente de sua escolha. O ator ainda reformulou o texto de seu icônico monólogo Lágrimas na Chuva, emocionando até o roteirista. A cena em que Pris quebra a janela de um carro com o cotovelo foi real e completamente acidental. Muitas das cenas do filme foram filmadas à noite em Nova York, durante um tempo chuvoso, e a atriz escorregou, atravessando a janela sem vidro cinematográfico com seu cotovelo, lascando o osso em 8 lugares e deixando uma bela cicatriz para provar. Em 1982, 2 versões do filme foram lançadas, uma nos Estados Unidos e outra internacionalmente. Houve também uma versão usada para exibições de teste antes de o estúdio impor coisas como uma narração em off no longa. Por um tempo, essa versão foi considerada a versão do diretor não oficial. Em 1992, Scott de fato conseguiu um corte, removendo a narração e cortando o final feliz que o estúdio queria. Finalmente, em 2007, Scott lançou o que chamou de The Final Cut. Essa foi a primeira vez em que um diretor teve total controle sobre o produto e pôde lançar exatamente o que queria, totalizando algo em torno de 5 versões diferentes. O longa pode ser considerado maldito. Bem, não tão maldito como Poltergeist, mas Blade Runner gerou uma maldição nas empresas que fizeram publicidade nas telas. Nossos olhos viram coisas que os humanos não podiam acreditar. A Atari está praticamente morta. A Pan Am faliu em 1992. A RCA foi comprada pela General Electric e desmantelada, e a Bell Phones afundou no mesmo ano de lançamento da obra. Ridley Scott já disse em várias ocasiões que Blade Runner e Alien, 2 de seus filmes mais famosos, se passam em um mesmo universo. Ao escapar da sua nave em Alien, a personagem de Ripley se depara com uma tela que contém a seguinte informação: Environment CTR Purge. Pode ser apenas uma baboseira tecnológica qualquer, mas esta mesma tela aparece quando o personagem de Gaff, interpretado por Edward James Olmos, está levando Deckard para ver seu chefe Brian. Claramente, a Narcissus e a viatura da Los Angeles de 2019 possuem softwares do mesmo fabricante, ou talvez uma infecção de Log4j. Blade Runner é um filme perfeito, hoje sendo reverenciado e cultuado como uma das maiores e melhores obras do gênero de todos os tempos. Um dos tópicos mais discutidos é a implicação de que o protagonista pode ser, ele mesmo, um replicante. Ridley Scott sentiu que o personagem definitivamente era, enquanto Harrison Ford sentiu o contrário, declarando em entrevistas que Scott não sabe do que está falando. O diretor Denis Villeneuve, que lançou uma sequência excelente, mas tardia da obra, também declarou não ter certeza, mantendo o mistério sem resposta. Outra semelhança com seu antecessor foi que a bilheteria do longa se perdeu como lágrimas na chuva, declarando um definitivo "é hora de morrer" para a franquia. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima!